Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento, Meu Financiamento Solar, uma solução do Banco BV. Huawei, avançando para transformar juntos. InfoSolar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. O assunto é retomada verde. E como a gente está precisando desse verde, de ar puro, de um planeta melhor, de ar limpo. No ano passado, quando a pandemia ainda estava batendo na nossa porta, a gente já sentia que precisava fazer alguma coisa, né? Agora, com tantas perdas, tanta tristeza, a gente precisa demais retomar a vida, a economia, e que essa retomada, então, seja verde. Não é isso não, Guilherme Susteras? Oi, Priscila, tudo bem? Prazer estar aqui com você para falar de retomada verde. E não estamos falando nem da invasão dos marcianos e nem do campeonato do Palmeiras. Estamos falando aqui de economia, de sustentabilidade, de coisa boa. Até porque se fosse do Palmeiras você ia estar muito triste, porque eu sei que você é tricolor. É exato, eu e um dos nossos ilustres convidados, que daqui a pouco a gente vai falar dele, né? A gente daqui a pouco vai falar muito dele. Bom, quem acompanhou a gente aqui no ano passado sabe que o Susteras dividiu essa bancada virtual aqui comigo, falando da energia solar como ferramenta de transformação social. Ele que é um empresário apaixonado por inovar e pela geração distribuída, nas suas múltiplas formas, né? E hoje nós estamos aqui para falar de sustentabilidade na sua forma ativa, quer dizer, com a mão na massa. Susteras, por que é tão importante falar em retomada verde nesse momento? Olha, o Brasil sempre precisou de uma economia forte e pujante. Agora, nessa época de pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar, mas vai acabar, né? Mais cedo vai acabar, a gente vai voltar ao normal e a gente precisa desses empregos, a gente precisa desses investimentos e mais do que isso. O Brasil, para voltar a crescer, vai precisar de energia. Então, quando a gente fala de retomada verde, a gente fala justamente da possibilidade da gente voltar a gerar empregos, voltar a gerar investimentos no país e aproveitar para deixar um mundo melhor para as próximas gerações, deixar um legado para as nossas próximas gerações. É disso que se trata quando a gente fala de retomada verde. É isso mesmo. E aqui com a gente hoje está o professor da FGV, que também é pesquisador, economista, gestor público e consultor, que é o Gessner Oliveira, e também a Luísa Valentim Barros, especialista em soluções renováveis de energia e sustentabilidade. Esses dois são os nossos convidados aqui de hoje. A Luísa lidera o time de consultoria da Way Carbon, no desenvolvimento de estratégia e inovação, voltadas à transição para a economia de baixo carbono. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes em recebê-los, então muito bem-vindos, Gessner e Luísa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite da AB Solar, um prazer estar aqui com o professor Gessner, Priscila e Guilherme. Joia! Para começar, vamos falar do livro do professor Gessner, que, aliás, eu tenho aqui meu exemplar. O livro é Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, adorei esse nome. O professor Gessner, que lançou, está recém-lançado o livro, aliás, está esgotado. Eu só consegui comprar diretamente da editora Bay. Infelizmente, professor, meu livro chegou ontem, então eu dei uma folheada rápida, mas eu quero ler ele de cabo a rabo. Por isso eu queria que o senhor contasse aqui para mim e para todo mundo que está nos escutando, do que se trata esse livro, como é que o senhor resolveu escrever o livro nesse momento? Olha, Priscila, eu me sinto muito honrado de ter a sua leitura, a sua atenção e de estar aqui com o Guilherme Susteras, com a Luísa Valentim. É um prazer enorme. E falar desse livro, que, na verdade, é um livro coletivo, começando com o meu coautor, o Arthur Ferreira. Esse livro tem uma história engraçada. Nós começamos lá atrás, em 2015. A gente deu um curso de economia do meio ambiente. Na verdade, trabalhava conosco também o Marcelo Morgado, que é um especialista em meio ambiente, grande batalhador pelo meio ambiente. E nós demos o curso em 2015. O Arthur Ferreira, na época, era aluno.
E a gente, viu, Luísa, fizemos uma prova dificílima, dessas assim, eu não sou sádico, mas o Marcelo é sádico, ele então fez uma prova dificílima e o Arthur tirou 10. E aí a gente falou assim, bom, ou ele colou, o cara é um gênio. E é um gênio, realmente. Ele é um gênio. A segunda hipótese, é um cara brilhante e o tempo passou, a gente se mete em tantas coisas, né, Guilherme? O dia a dia é tão agitado que a gente acaba não parando para escrever o livro. Talvez a pandemia tenha ajudado, a verdade é que a gente sentou e escreveu o livro. Infelizmente, o Marcelo teve, ao longo desse percurso, um acidente, ele acompanha, deve estar até, certamente vai nos escutar, mas ele não pôde escrever com a gente o livro. O livro é uma homenagem a ele, né? Ele teve um acidente grave em Machu Picchu, então não pôde completar, mas certamente ele faz parte desse trabalho. E o livro é muito colaborativo. Então. Como, Priscila? Que bela homenagem, então, que vocês fizeram. Não, é bacana. Eu acho que ele vai gostar. Como ele é muito rigoroso, certamente ele vai achar um monte de erro em vários capítulos. Mas tudo bem, isso não tem problema, faz parte. E é um livro muito colaborativo. A gente começou fazendo um ciclo de webinars para discutir os capítulos. Discutimos com mais de 60 especialistas, vários capítulos, etc., Aí escrevemos e convidamos os professores, seja de economia, de direito, engenharia ambiental, etc., convidamos a propor aos alunos o que a gente chama de Wiki Projeto, que eles possam fazer verbetes sobre pontos importantes. Então, por exemplo, tem lá ISG, né, o ISD, a sigla, etc., o que é, etc. E tem um verbete, aí os alunos escrevem na Wikipedia e o esforço do curso é socializado com a sociedade, né? O livro tem também, com QR Code, você pode acessar vídeos, você pode acessar as discussões do livro e também o site do livro, que é economiadomeioambiente.com.br. Então, é bastante divertido, é um convite a todos para um debate franco sobre um tema tão importante. E, professor, para a gente colocar também o Susteras e a Luísa aqui na conversa, quando a gente pensa em energia solar, qual que é o caminho que a gente deve percorrer? E, infelizmente, como eu não consegui ler o livro inteiro, tem aqui no livro esse caminho da energia solar? Olha, certamente Guilherme e Luísa vão colocar com muito mais propriedade, mas o livro trata... No capítulo 8, ele trata sobre eletricidade. A gente dividiu o livro em duas partes. Uma parte conceitual, que é a parte 1, e uma parte onde a gente aborda macrotemas absolutamente relevantes para o meio ambiente. A eletricidade é fundamental. O Brasil tem uma matriz elétrica extremamente limpa, mais de 80% com fontes renováveis, e ainda pode melhorar muito mais. A energia eólica cresceu muito, a energia solar cresceu e tem um potencial enorme de crescimento. Se a gente olha um país como a Alemanha, por exemplo, entre eólica e solar, a gente tem cerca de 30% da oferta, nós poderíamos ter uma participação ainda maior, tanto da eólica quanto da solar, com uma diversificação da nossa matriz, de forma a ter realmente uma vantagem competitiva. Na verdade, os produtos e serviços brasileiros podem ter uma enorme vantagem competitiva, porque eles são, de certa forma, produtos mais limpos, porque a sua produção, a sua cadeia produtiva acarreta menor emissão de gases de efeito estufa. Nós temos problema, depois a gente pode conversar, com o uso da terra, com a agricultura, que a gente precisa prestar muito atenção, não no agronegócio, que é muito importante para o país, mas com a grilagem, com aquilo que a gente chama no livro do ciclo perverso da grilagem e do crime organizado com o uso da terra inadequado. Mas, do ponto de vista de energia solar, Priscila, e aqui falo com especialistas, com o Guilherme, com a Luísa, acho que o Brasil tem um enorme potencial competitivo
e certamente nós deveríamos, pelo menos multiplicar muito o nosso percentual na matriz elétrica com energia solar. Luísa, jogando para você agora, que caminho que você acha que a gente deve percorrer na energia solar? Olha, o que a gente tem trabalhado muito hoje, as empresas elas estão buscando, né, metas de redução de emissões, né, e a gente está falando não apenas de empresas de capital aberto, mas também outras empresas que já têm incorporado isso nos seus negócios. E a energia renovável como um todo, e principalmente a energia solar, ela é um caminho, né, uma energia de zero emissões. Então, as empresas conseguem implementar de forma rápida, né, soluções de energia solar, e hoje no Brasil existe uma diversidade de formas, né, de financiamento, de modelos de implementação via PPAs, que também reduz o risco para as empresas, né, não só do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, mas também da volatilidade, né, dos preços de energia. Então, o caminho da energia solar, ele de fato é presente, né, muitas empresas com metas de se tornarem 100% renováveis, mas também com metas de reduzir risco. A gente vai falar um pouco mais dessa coisa de risco também mais para frente. Susteras, o caminho, na sua visão? Eu queria assim, acho que a Luísa e o professor Gessner deram aqui várias pinceladas em temas muito, muito importantes, né? Primeiro, o professor Gessner falou muito importante do tema da diversificação, né? Eu acho que essa complementariedade da energia solar, por exemplo, com as hidrelétricas, né? Obviamente, quanto menos chuva, mais sol. Então, a gente está num momento crítico de reservatórios e a energia solar consegue complementar. O professor Gessner falou muito bem também da questão do uso da terra, né? A gente, quando vai andar pelo interior do Brasil, a gente ouve muito pessoal dizer, né, o sol que castigou o nosso sertão, a nossa terra, finalmente está trazendo riqueza aqui para a nossa região, né? E aí, entrando aqui no tema da Luísa, a questão das empresas que antes era a possibilidade de escolher a fonte de energia era um privilégio para apenas as grandes empresas. E agora a gente tem até pequenos comércios, padarias, ou mesmo as pessoas, as residências, escolhendo a fonte de sua energia. Agora, o mais legal de tudo, quando a gente está falando aqui do ESG, né, a gente está falando muito do E, do ambiental, mas eu queria falar do S, do social. Porque a energia solar, ela é espalhada pelo Brasil. Então, quando você instala uma fonte, um pequeno sistema de energia solar ali no interior do Brasil, você está gerando emprego lá no interior do Brasil, né? É lá em Cuiabá, é lá em Passo Fundo, é lá em Araraquara, é lá em Caetité, é no interior mesmo do Brasil, e são empregos qualificados. E mais do que isso, né, você gera renda, porque quando a pessoa investe, esse dinheiro começa a circular na economia local, então o instalador da energia solar vai contratar o funcionário local, que vai consumir na lojinha local, que vai consumir do agricultor local, que vai usar o serviço do dentista local, e a economia local gira. Então, toda a questão ambiental alavanca a questão social, e essas coisas vão criando um círculo virtuoso, em que a gente consegue ajudar a reerguer a economia de uma forma muito positiva, né? Criando o que os economistas, como o professor Gessner sabe bem, o que esse pessoal chama de externalidades positivas, né? Você, para além do benefício de ter energia e ter energia limpa que protege o ambiente, você tem uma energia limpa que protege o ambiente, que gera emprego de qualidade, que gera renda local, e com isso você consegue reerguer a economia do país sem precisar de grandes investimentos, né? De grandes multinacionais virem aqui aplicar e tal. Não, são pequenas, é um trabalho de formiguinha que vai reerguer a nossa economia. Então, e tirando também aquela... Desculpa, te interrompi. Tirando também aquela ideia de que investir em sustentabilidade é deixar de ter lucro, né? Isso. Acabar com esse mito também, né? E são dois grandes mitos que você tem toda a razão. Esse é um dos mitos, e o segundo mito é que a energia solar é coisa de gente rica. Na verdade, a gente está vendo... Teve uma pesquisa muito recente do pessoal da Greener, que inclusive são associados da B-Solar, que mostra que mais da metade dos novos sistemas solares são das classes C e D. Olha! Você tem uma ONG, da qual eu tenho a honra de ser membro do conselho, que é a Revolusolar, que está criando a primeira cooperativa de energia solar nas favelas. Então, é isso, a gente está falando de retomada verde,
que é, você não precisa escolher entre o lucro e o benefício ambiental, você pode ter os dois, você não precisa escolher entre o social e o econômico, você pode ter os dois, e a gente vai aos poucos quebrando esses mitos, que é o mesmo mito, e eu lembro muito bem, meu pai há 20 anos atrás, quando eu quis comprar meu primeiro celular, ele falava, para que você precisa de celular? Você tem um cartãozinho, você vai no orelhão, resolve a sua vida. E olha, hoje em dia a gente jamais consegue imaginar a vida sem celular, e eu acho que hoje a gente está passando por essa transição. A gente vai perceber daqui a alguns anos que loucura que era, como é que a gente não tinha apostado antes, como a Alemanha fez, como bem mostrou o professor Gessner. Esse é o caminho. E esse é um caminho que já foi em 2008, quando a gente teve a crise econômica, o presidente Obama trouxe a energia eólica como uma forma de criar empregos verdes nos Estados Unidos e reerguer a economia. Então, em 2021, é a energia solar que vai ajudar a reerguer a economia aqui do Brasil com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. A gente ainda vai dizer por que a gente demorou tanto, né, para começar isso aqui no Brasil. Agora, vocês citaram já essa sigla, que na verdade tem várias maneiras de se pronunciar, né? Pode falar ESG ou ESG. Eu sou mineira, falo ESG. Já vi que o Susteras fala ESG. Ou você pode falar da maneira, da origem da sigla, que é a origem em inglês, que é ESG, né? E ela é usada por os cuidados com o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança corporativa. Olha, tem uma avenida de possibilidades e oportunidades em torno dessa sigla. E a gente preparou uma reportagem sobre o assunto para a gente entender melhor do que se trata. Vamos ouvir a nossa reportagem. Nos anos 2000, vimos pela primeira vez a sigla ESG no relatório Who Cares Wins, que em tradução livre é Ganha Quem Se Importa, desenvolvido pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas, juntamente com diversas instituições financeiras. Desde então, o ESG, que significa Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança em português, refere-se a um conjunto de princípios de sustentabilidade e impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio. De acordo com um estudo realizado pela Boston Consulting Group, as empresas que adotam as melhores práticas ESG têm impactos positivos em seus negócios, como maior lucratividade e até uma melhora em seu valor de mercado ao longo do tempo. Os olhos cada vez mais exigentes de consumidores, investidores e empreendedores em relação aos cuidados com o meio ambiente vêm transformando a forma de fazer negócios. Segundo a S&P Global, é necessário um reenquadramento na forma como os mercados financeiros consideram ações de impacto positivo para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. Unida com os padrões de ESG, a energia solar ganha cada vez mais relevância nos pilares econômico, social e de sustentabilidade. Essa fonte renovável tem um papel fundamental na retomada econômica a partir da geração de empregos locais e de qualidade. Para seguir as definições ambientais, sociais e de governança, empresas de telefonia como a TIM, redes varejistas como a Magazine Luiza e redes de atacado como a Açaí Atacadista estão investindo na instalação de energia solar. Isso torna a fonte cada vez mais estratégica para as metas de desenvolvimento econômico do país. Com isso, vemos que a energia solar e o ESG vieram para ficar à medida que colocamos em prática seus princípios transformadores que se alinham às estratégias de negócios com contribuições de clientes, empresários, financiadores e governos. Luísa, eu sei que você tem uma atuação muito forte no setor elétrico e navega muito bem aí quando o assunto tem a ver com empresas e meio ambiente. Na sua opinião, como que os investidores enxergam esse mercado ESG e como que a Solar se encaixa nisso tudo? Bom, Priscila, a preocupação com sustentabilidade, ela já vem de algum tempo, né? O que eu acho que mudou recentemente é justamente a visão aí do mercado financeiro. Os investidores, eles começaram a reconhecer que os investimentos em ativos sustentáveis, eles vão dar um retorno, mais resultado em longo prazo e também diminuir o risco, né? Isso culminou ali em 2020 com o anúncio do Larry Fink, né? Com a maior gestora da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. E hoje no Brasil, né, uma pesquisa recente do Valor mostra que a gente tem mais de 40 fundos e ETFs que avaliam métricas de emissão de carbono. Então, de fato, os investidores de carbono, diversidade, governança, então, de fato, os investidores eles estão conectados e isso tem crescido muito no mercado. E como eu comentei antes, não são só as empresas de capital aberto, mas as pequenas empresas também têm assumido metas ambiciosas, né, de redução de emissões e de diversidade.
e tem de setores diversos, né? Então, a gente aí vê setores varejistas, setores industriais intensivos em emissões, que dependem muito de combustíveis fósseis e veem aí nas energias renováveis, principalmente em soluções de energia solar, um aliado de que forma que elas conseguem implementar e reduzir metas de emissões de forma rápida e escalável, e também, de fato, como uma oportunidade de recuperação da economia brasileira. Então, eu acho que a energia solar hoje, ela já é no Brasil uma oportunidade que é enfrentada, adotada pelas empresas com metas de se tornarem 100% renováveis, e que tem reduzido o risco, né? Como eu comentei antes, não apenas para a emissão de gases de efeito estufa, mas também para aquela antiga volatilidade de preços do mercado de energia. A gente vê, inclusive, lá fora do Brasil, as empresas de tecnologia, que além de quererem se tornar 100% renováveis, elas querem que a energia horária seja 100% limpa. Então, com metas ainda mais ambiciosas. Então, de fato, eu vejo o mercado financeiro com um olhar muito claro para isso, mas as empresas também reagindo de forma rápida e tendo as energias renováveis, a energia solar, como uma aliada muito importante. Joia. Ô, Susteras, eu acho que tem uma questão aí também importante nesse mundo do ESG, que é o tal do greenwashing e greenwishing, né? Queria que você explicasse aí essa questão, que é o desejo de ser verde e não conseguir atingir, e a tentativa de lavar as sujeiras e fingir que é verde. Isso faz um mal danado. Quer dizer, o greenwashing ele não é de todo ruim, porque isso pode criar uma ambição, isso cria uma motivação das pessoas irem atrás, né, das suas metas, e aí, de novo, né, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, e aí falando um pouco da nossa base de clientes da minha empresa, a gente tem consultório de dentista, escritório de contabilidade, realmente para todos mesmo, né? Não é uma coisa só para as grandes corporações, é uma coisa do dia a dia. Então, esse lado do greenwashing, talvez não seja todo ruim. Agora, o greenwashing... O greenwashing é do mal, né? Terrível, porque você vê, às vezes, uma instalação, o cara tem lá uma indústria super poluidora e põe lá 3 ou 4 painéis solares na entrada para dizer que é limpa a energia, né? E isso cria uma confusão, na verdade você desmoraliza toda a indústria, né? E aí é importante, e a gente já tem visto isso, né? Os consumidores cada vez mais preocupados em saber o que está por trás daquele rótulo daquele produto, né? Então a gente já criou a cultura no Brasil da leitura do rótulo, que a pessoa quer saber quantas calorias tem, quanto de sódio tem aquele produto. E aí a gente também já está vendo no supermercado, o pessoal quando vai comprar o ovo quer saber se a galinha foi bem tratada, quando compra o tomate quer saber se o tomate tem ou não algum veneno. E a gente vai começar a ver as pessoas querendo saber de verdade qual que é a quantidade de carbono que foi na produção daquele produto. Parece distante, mas eu diria para você que há 5 anos atrás parecia distante as pessoas se preocuparem com açúcar e caloria nos alimentos, já é realidade. Então, a melhor forma da gente combater o greenwashing, que é a falsa utilização do tema verde para se maquiar, é com transparência, com informação, e é com as pessoas, os consumidores, indo atrás e perguntando e questionando, afinal de contas, o que foi para produzir, quais insumos entraram para produzir esse produto que eu estou consumindo, ou este serviço que tá me atendendo. Ô, Guilherme, e eu acho que, para complementar o seu ponto, de fato, isso tem acontecido no mercado. Então, hoje, né, a gente tem trabalhado muito na WeCarbon com empresas que têm buscado pegada de carbono dos seus produtos. E aí a gente está falando não só de grandes empresas, mas, por exemplo, hoje a gente está fazendo uma pegada de carbono para uma marca de pão de queijo, que quer se diferenciar no mercado, mostrando, de fato, qual que é a pegada de carbono. Fizemos no mês passado para uma cervejaria, que é uma cervejaria que não só quer dar transparência para o seu público, mostrando que é carbono neutro, mas também neutralizando todas as emissões do seu processo produtivo. Então, realmente, isso é uma tendência, e a gente vê que cada vez mais essa questão do greenwashing tem sido cuidado pelas empresas, que querem entender o que é o ESG, como que elas podem incorporar isso e por que isso é importante para o negócio delas. Então, cada vez mais a gente vê que as empresas têm, de fato, se comprometido de uma forma transparente com o tema.
E aí eu acho que tem um segundo ponto que até o Susteras já levantou, que é a questão da informação, né, professor Gersner? E aí entra o senhor com o livro de novo, que é as pessoas fazendo, mas também sendo informadas ou informando aquilo para o público, né? Eu acho que tem toda a razão, Priscila, sobre o greenwashing. Eu acho que precisa muito cuidado, realmente, das empresas de não caírem no erro de você não fazer e falar que faz. Né? Se você faz algo que é bom para o meio ambiente, você deveria falar. Se você não fala, você está perdendo uma oportunidade, o consumidor quer saber. Mas se você não faz nada para o meio ambiente, não invente. Eu chamaria atenção para 3 riscos que uma empresa que acaba entrando nesse equívoco do greenwashing, ela produz. Primeiro, ela é uma propaganda enganosa. Quer dizer, o consumidor está comprando um produto que bonitinho, está dizendo que defende o meio ambiente e na realidade não está. Segundo, é uma concorrência desleal, porque, na verdade, está ganhando o mercado, supostamente, de outras empresas, de uma maneira desleal, com falsa informação. Então, incorre numa transgressão à lei de defesa do consumidor pela propaganda enganosa e a lei de defesa da concorrência. E, além disso, também comete um equívoco, uma transgressão à lei das sociedades anônimas, dos investidores, porque alguém que investiu um fundo, por exemplo, que tem escolhido aquela empresa para investir porque ele estava fazendo investimento bom para o meio ambiente, descobre que não é verdade e tem direito a ressarcimento e a todas as penas da lei. Portanto, se você deve fazer algo pelo meio ambiente. Se não faz, não fale que faz, né? E um tema interessante que a Luísa chamou a atenção, a questão do risco. Houve um longo processo até que as empresas começassem a ver um grande valor na questão ambiental, né? Deixou de ser um problema para ser uma grande oportunidade, uma avenida de oportunidades. E, de certa forma, a questão ambiental entrou muito pela gestão de risco, que as empresas começaram a perceber que há riscos enormes socioambientais e que, para você mitigar esse risco, você precisa uma atuação séria, você precisa realmente saber, olha, qual é o meu risco? A Luísa chamou a atenção para a volatilidade do preço da energia elétrica, por exemplo. Eu trabalhei, presidi uma empresa de água, a Sabesp, que tem, na energia, um insumo importantíssimo. Uma das contas mais importantes das empresas de saneamento é a energia elétrica, assim como das empresas de alumínio e várias outras empresas que são eletrointensivas. Ora, para essas empresas é fundamental você ter diferentes fontes de energia, para o que a energia solar, entre outras alternativas, é muito importante, é uma ótima alternativa em vários casos. Então, a questão de gestão de risco foi fundamental para conciliar o interesse empresarial com o interesse ambiental, e há muitas outras vantagens de engajar os seus colaboradores na questão ambiental. Muito bem, o papo está ótimo até agora, mas a gente vai fazer um pequeno break e volta daqui a pouquinho, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. O InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem informado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia. Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1,9 gigawatts de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor.
Conheça o Meu Financiamento Solar, solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br. Chegou a franquia do Portal Solar. Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Eu quero chamar agora uma entrevista que nós fizemos com a Carolina Reis, que ela é diretora comercial do Meu Financiamento Solar do BV. Nós perguntamos a ela como que o mercado de financiamento está se preparando para atender as demandas que vão surgir com essa retomada verde. Vamos ouvir. O Banco BV ele acredita muito no mercado de energia solar, dado o potencial que o nosso país tem nesse campo. Então, com certeza, o setor vai ser um dos principais pilares para a retomada da economia verde do nosso país. O Meu Financiamento Solar, ele é uma plataforma digital, Banco BV, para o financiamento da energia solar. Conta com mais de 400 gerentes regionais preparados para atender demandas específicas, mais de 150 atendentes online dispostos a facilitar a vida do integrador de energia solar, com suporte dedicado a cada empresa e também do cliente final, facilitando todo o processo de financiamento. A nossa linha de financiamento ela vai até 5 milhões de reais e é a única linha de financiamento que foi desenvolvida especificamente para o setor de energia solar fotovoltaica, né? A gente possui uma série de atributos específicos, como análise dos integradores para evitar fraude, análise dos projetos, análise do histórico dessas empresas e um processo de fluxo bem otimizado para que a gente consiga dar vazão a esse grande volume de financiamento que atendemos hoje e que só vai aumentar. Né? Além disso tudo, o Banco BV ele tem capital suficiente para financiar a demanda toda do mercado de energia solar. A gente acredita que com um produto ideal para esse público, plataforma exclusiva, aplicativos, propostas de financiamento sendo aplicada via WhatsApp, atendimento presencial e digital, a gente consegue atender de uma forma muito tranquila a retomada verde para esse segmento. E o setor privado ele tem um poder gigantesco para impulsionar ações para contribuir com o desenvolvimento sustentável no Brasil. Bom, pelo que a Carolina Reis falou, a gente viu que o setor privado está atento e preparado, inclusive, para evitar fraudes nas transações, né, que é um medo enorme das pessoas hoje. Professor Gessner, o Brasil tem um potencial grande dentro do mercado de sustentabilidade, tanto internamente quanto para exportação. Como que as energias sustentáveis, em especial a solar, podem criar condições para que a nossa produção seja assim carimbada como verde, né? E que a gente consiga alavancar a vocação das renováveis para a geração de emprego e de renda? Olha, Priscila, quando nós comparamos a emissão de gases de efeito estufa no Brasil com a emissão de gases de efeito estufa no mundo, a gente verifica um padrão muito diferente. Quer dizer, o volume de emissões que a nossa indústria produz é muito menor do que no resto do mundo, quer dizer, na média mundial e certamente em relação a vários países importantes, como a China, a Rússia, os Estados Unidos e vários outros países que dependem muito mais para a geração de eletricidade e para aquecimento, dependem muito mais de combustíveis fósseis. Portanto, emitem, por unidade de produto, emitem muito mais gases de efeito estufa. Consequentemente, comprar produtos brasileiros, os serviços brasileiros, pode ser comprar produtos mais limpos. Nós temos que garantir a valorização dos nossos produtos com essa qualidade. É bem verdade que nós temos que superar problemas que nós temos com o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal. Isso é um problema
E, na verdade, o Brasil é um dos países que pode avançar mais rapidamente, porque enquanto outros países teriam que mudar radicalmente sua matriz energética, sua estrutura produtiva, o Brasil, na verdade, tem que fazer o óbvio, que é o combate ao comércio ilegal de madeira, o combate às queimadas, o combate a uma atividade completamente ilegal de invasão, de grilagem de terras. É algo óbvio que precisa ser feito, e, com isso, nós podemos reduzir rapidamente a emissão de gases de efeito estufa e, no conjunto, não só ter uma matriz limpa e produtos e serviços, portanto, amigáveis com o meio ambiente, mas também ser um dos países que mais contribui para o Acordo de Paris. Nós não temos que ficar condicionando, se nos derem dinheiro, a gente antecipa a nossa meta, se me dá um dinheiro, isso é uma loucura. Isso é absolutamente contrário aos interesses nacionais. Nós queremos ser ambiciosos em relação à mudança climática. Nós entendemos a gravidade de viver naquilo que nós chamamos no livro, Priscila, Guilherme, Luiz, a gente chama de viver no cheque especial ambiental. E o cheque especial, todos nós sabemos, custa muito caro. Quer dizer, é uma loucura viver no cheque especial. E, do ponto de vista ambiental, se há alguém que cobra juros, é a natureza, porque nós pagamos um preço muito caro. Nós já usamos mais recursos do nosso planeta do que o planeta gera. Quer dizer, a nossa pegada ecológica é maior do que a nossa biocapacidade no planeta. Nós não podemos continuar assim. Então, ou nós entendemos isso, ou todos nós teremos seríssimas dificuldades, e a humanidade terá seríssimas dificuldades. Então, essa é a parte do livro que é o nem negacionismo. Quer dizer, não adianta... às vezes eu ouço, Luísa, Guilherme, Priscila, às vezes eu ouço assim, mas os europeus queimaram as florestas deles. Bom, e daí? Quer dizer, qual que é a relevância? Isso não é um argumento. Quer dizer, se eles queimaram em outras circunstâncias, em outras épocas, etc., a verdade é que nós não temos essa opção. Há um conceito na economia que é uma curva de Kuznets, né, em que você pioraria a situação ambiental e depois melhoraria. Isso ocorreu, de fato, com países de industrialização originária, como a Inglaterra, com países que hoje são países maduros. Porém, essa opção não existe mais, sobretudo se realizada simultaneamente pelo Brasil, pela Índia, pelo Egito, pelo México. Nós simplesmente não só usaremos mais recursos do que o planeta produz, nós vamos precisar 3, 4, 5 terras, e infelizmente nós só temos uma. Então, acho que a rota brasileira deve ser uma rota diferente, deve ser uma rota de vantagem de uma política ambiental responsável. E a questão também, a gente tem que pensar, o planeta é todo, né? É o todo, é o planeta redondo, todos, esse argumento, eu também detesto ouvir esse argumento de, porque a Europa já queimou tudo e agora eles querem que a gente não queime, que a gente não use os nossos recursos. Eu adorei que o senhor também usou essa analogia do cheque especial, quero ver na hora que a gente entrar no SPC, como é que a gente vai fazer. Mas vamos puxar essa conversa aqui de volta para a energia solar. Como é que a energia solar e o ESG conversam em Susteras? Quais são as formas da Solar aproveitar esse mercado? A Solar, eu diria que é a porta de entrada para todas as pessoas e empresas que querem entrar no mundo ESG, né? É o carro popular, é o primeiro carro de quem quer ter carro, então é a primeira porta de entrada de quem quer entrar nesse mundo, porque ele é acessível, ele é democrático, ele tem abundância na possibilidade de oportunidades de financiamento. A gente ouviu aqui a reportagem falando sobre isso, né?
Como diria, e aí eu vou entrar aqui um pouco no mundo do professor Gessner, né? Como diria Schumpeter, né? Qualquer inovação precisa de dois fatores fundamentais para viabilizar: financiamento e regulação, né? Acho que financiamento a gente está num bom caminho. Você tem tanto bancos públicos quanto privados, de todos os portes e tamanhos, cooperativas de crédito participando desse mercado. E regulação, a gente está no meio do debate de uma aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional para endereçar isso. Porque o tripé, que é a vontade das pessoas, está aí, né? Seja porque as empresas querem porque acham importante, seja porque os clientes das empresas demandam, seja porque as pessoas passaram mais tempo em casa e se deram conta com a pandemia que há muito mais a vida do que apenas gastar os recursos e o planeta precisa ser atendido. Então, como eu disse, a energia solar é uma forma democrática de que todo mundo, pessoas e empresas, podem adentrar nesse mundo que parece tão distante, né? ESG, ainda mais se a gente pensar numa sigla em inglês, mas que é para todo mundo mesmo, né? Para a pequena casa, para a grande empresa. Luísa, eu sei que também você fala ESG, vi até que o Susteras está começando a falar ESG, que a gente ganhou aqui no sotaque, então. Você... O sonho dele é ser mineiro. É ser mineiro, que nem nós. Como que você acha que a Solária e o ESG conversam também? Olha, eu acho que eu reforço, né, o ponto do Guilherme, né? A Solar, ela está aí com diversas fontes de financiamento. É até interessante ouvir sobre o BV, porque há 2 anos atrás trabalhei com eles estavam começando aí com financiamento para o mercado de solar e sempre apostaram desde o início. E estão aí super grandes nesse mercado, responsáveis por democratizar aí o acesso à energia. Então, de fato, é que a gente comentou, a energia solar hoje ela é uma solução rápida, de baixo carbono, escalável, então as empresas realmente contam com as energias renováveis e a solar para cumprir essas metas ambiciosas. E comentando um pouco um ponto que o professor Gessner comentou, o Brasil, de fato, ele tem aí uma vantagem competitiva, né, da nossa energia ser limpa, e a gente, inclusive, tem trabalhado com multinacionais que, olhando para o futuro, elas querem entender como que o Brasil pode ser o local para as novas fábricas, para a expansão dos negócios, porque a gente tem a energia de baixo carbono, e isso vai representar no futuro uma competitividade muito grande, né? E um outro ponto, né? Eles falam, poxa, aqui no Brasil a gente tem a bioeconomia, a gente tem o etanol, a gente tem todas essas possibilidades. O único problema é o desmatamento, né? Então, de fato, elas também olham para isso e querem entender como que isso pode não ser um problema no futuro para que elas consigam operar no Brasil e usar, de fato, as vantagens competitivas que a energia renovável, a energia solar traz para os negócios delas. Professor, faltou só explicar para a gente a parte do nem apocalipse. O senhor falou agora há pouco do nem negacionismo, mas o que o senhor quer dizer com o nem apocalipse aqui no livro? Olha, que a necessidade de uma análise. A gente aposta muito, Priscila, na ciência e no debate transparente, aberto, sem nenhum dogma e sem demonização. O que eu quero dizer com isso? O debate ambiental, muitas vezes, foi caracterizado por demonização. Então, por exemplo, vamos fazer uma guerra aos canudinhos de plástico, uma guerra a qualquer tipo, a incineração de resíduos sólidos, ou aos os transgênicos. Todas essas questões envolvem polêmicas reais. É sabido que o lixo plástico é um grande problema do planeta, dos oceanos. Há uma questão a ser debatida, mas ela tem que ser debatida com dados, com evidências. Então, por exemplo, em relação aos plásticos, nós vimos na pandemia que
para equipamentos médicos, é o tipo de material absolutamente necessário. Ele gera um problema, mas o problema não, digamos, não adianta a gente fazer guerra aos canudinhos, que isso não vai resolver o problema. Há um problema mais grave, que é o problema da falta de gestão dos resíduos sólidos urbanos, sobretudo. Infelizmente, o Brasil tem mais de 1.500 lixões, atividades absolutamente ilegais, que ameaçam a saúde pública, poluem os cursos d'água e assim por diante. Os nossos ouvintes vão se dar conta de que mesmo que a gente, por exemplo, considerando uma bacia do Alto Tietê, mesmo se você retira todo o esgoto doméstico, ainda sobra uma poluição enorme dos resíduos sólidos. O material de construção, por exemplo, gera um problema seríssimo de resíduos que são jogados. Então, os problemas têm que ser debatidos, por exemplo, com análise do ciclo de vida, para comparar qual que é o efeito de uma determinada cadeia produtiva sobre o meio ambiente, como ele pode ser mitigado, e aí adotar medidas, sem um partido já... Olha, aqui não é para usar a rivalidade futebolística do Guilherme, não é Corinthians e Palmeiras, né? Não é Fla-Flu, é um debate que exige uma análise, um debate franco. Nesse sentido, a gente quer uma terceira via, Priscila. Nem o negacionismo, que é negar a realidade, que nós temos um tremendo problema ambiental, nem o apocalipse, que, olha, tudo vai ter que mudar da noite para o dia, sem um debate aberto, franco, no qual, às vezes, a gente pode estar enganado em alguns aspectos, e é preciso diálogo, é preciso debate para que a gente encontre os melhores caminhos. Estou louca para ler o livro, professor, mas, olha, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim, que o nosso podcast está terminando. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, professor Gessner, Luísa, Susteras. Muitíssimo obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês e é uma honra muito grande o olhar de vocês para o nosso livro. Obrigada pela oportunidade, é um prazer também dividir esse podcast com vocês e falar de um tema tão importante, né, que é a retomada verde, que pode, de fato, transformar o Brasil. Valeu, Priscila. Espero que os nossos ouvintes tenham se divertido nesse papo, tanto quanto a gente aqui fazendo o podcast se divertiu. E esperamos em breve, com vacina, quem sabe todo mundo junto nesse estúdio, para ganhar esse livro autografado do professor Gessner. Eu ia falar isso, você tirou aqui do meu pensamento. Eu espero que a gente consiga, que ele possa dar o autógrafo aqui, ó, e uma dedicatória nos nossos livros. Até mais, então, para vocês. Um beijo, muito obrigada. O podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e Vitor Fauri e gravação e edição da Compasso Cool Lab. Eu te vejo, então, no próximo episódio. Beijos! Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.